Tiago, estamos aqui no Cineteatro Joaquim de Almeida e a minha primeira pergunta vai mesmo cair sobre essa questão. Porquê é que tu quiseste escolher este espaço para esta entrevista? O Montijo, para mim, é o lugar especial. Eu digo sempre isto, é o lugar de casa, é o lugar onde as coisas começaram por acontecer, toda a minha história. Este Cineteatro Joaquim de Almeida é muito importante no contexto de que, desde muito jovem, me abriram as portas para fazer aquilo que amo, que é cantar. Vivi momentos muito especiais aqui, recordo, por exemplo, 2014, 2015, em que tive aqui algumas noites de fato que aconteceram, que foram muito especiais, com o público do Montijo, com gente da cidade que esteve aqui presente, e depois, mais recentemente, a apresentação do disco foi aqui nesta casa. É a casa, para mim, mais emblemática da cidade e, portanto, escolhi este lugar que é um ponto central no Montijo para fazer esta entrevista e para contar um bocadinho de quem sou e da minha história. Fala sempre com muito carinho do Montijo. Como é que foi crescer nesta cidade? Foi bom, eu percorri estas ruas com muita intensidade ao longo dos anos, com os meus amigos, com a minha família. Fui experienciando as gentes desta terra, as pessoas que têm as suas próprias características, porque ser montijense tem a sua própria característica, as pessoas têm as suas próprias características. São muito populares, mas ao mesmo tempo muito livres, e eu aprecio muito esta dinâmica que existe no Montijo e que nunca se perdeu e que eu acho que nunca se perderá. E, portanto, a admiração pelo Montijo é imensa, porque, quer dizer, crescer num determinado lugar, num determinado espaço, faz-nos sentir completamente em casa, faz-nos sentir completamente no nosso lugar. E este é o meu meio, este é o meu centro e há de ser sempre. Cresceste aqui no Montijo, sim, não é? Como estás a explicar agora. Tiveste uma infância feliz? Uma infância, sim. A infância, como todas as etapas da vida, tem fases boas e menos boas, coisas bonitas, coisas menos bonitas, mas eu posso dizer que a minha infância foi feliz por ter tido a sorte de ter tido 2 anjos na minha vida, que é como eu os costumo chamar, que foram os meus avós. Também pelos meus pais e tudo aquilo que pude viver e aprender com eles. Tive uma infância bonita, rodeada de muito amor que havia ali em casa, sobretudo pelos meus avós. Aquilo que se vivia era único. Depois a música sempre foi uma coisa que esteve muito ligada. O meu avô tinha sido materno, os meus avós maternos. O meu avô materno tinha sido trompetista numa banda filarmónica em Bringel, no Alentejo, onde nasceu e onde viveu até aos 50 anos, e a minha avó também cantava em jovem naqueles ranchos de cantadeiras que haviam nessas terras. E, portanto, a música sempre me acompanhou em casa. Música tradicional portuguesa, nunca outros estilos, foi sempre a música tradicional portuguesa. E a minha infância foi, de facto, muito feliz. Lembro-me muito bem dos tempos em que, por exemplo, eu era muito criança e que jogava, e estas memórias, à medida que o tempo vai passando, são muito marcantes. Por exemplo, o estar com os meus avós a seguir ao jantar, a poder jogar à sueca com eles, e isso era muito especial, era muito genuíno, e foi talvez o momento mais verdadeiro da minha vida até então. Foi a infância que tive, porque foi tudo verdade e foi tudo amor. Não constatei coisas que depois, com a vida, nós acabamos por vir a conhecer e que não nos agradam tanto. Falas com carinho de muitas pessoas, mas tens alguma referência única que tiveste ao crescer? São eles os dois, mesmo, porque eram 2 pessoas muito próximas, mas também com características muito diferentes. Por exemplo, a minha avó era uma pessoa muito próxima, muito dada, muito apaixonada pela vida, uma lutadora grande, porque já tinha alguns problemas de saúde há alguns anos, mas tinha uma vontade de vida que era uma coisa absolutamente incrível. E o meu avô era uma pessoa mais discreta, mas que, quando falava e quando dizia, o seu caminho, a sua direção era sempre
para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas honestas, íntegras. E eles, eu costumo dizer, como disse há pouco, foram os 2 anjos que eu tive em terra e continuam a ser os 2 anjos que já cá não estão, mas que me acompanham e são a minha fonte de fé. Cada pessoa procura a fé da maneira que pode e consegue. A minha fé são eles, em tudo, na música, na vida, no amor, nas coisas menos boas que a vida tem, onde vamos procurar alguma força, são eles sempre. Eu digo isto muitas vezes. Eu sempre olhei para todas as pessoas do mundo de frente. Não, longe de mim na minha vida, alguma vez olhar para alguém de cima para baixo. Nunca isso irá acontecer na minha vida em momento algum. Mas os meus 2 avós são as únicas pessoas desta vida que eu tive a capacidade de olhar de baixo para cima. E, portanto, só esse altar que eles representam para mim, representa tudo aquilo que eles são. E as grandes referências que eu tive na minha vida foram eles. Fizeste a tua educação toda aqui no Montijo? Sim, foi feito... A primária foi na EB1 JI do Afonsoeiro, que é na Bela Vista. Depois fiz a Dom Pedro Varela, 5º e 6º ano, e no 7º ano voltei para a Poeta Joaquim Serra no Montijo. A educação foi toda feita aqui no Montijo até ir para o Politécnico de Setúbal. Qual era a tua disciplina favorita na escola? Sempre foi História. E sempre foi História, explico-te porquê. Porque eu acho que a História conta o passado, mas conta também o futuro. E eu consigo sempre, através da História, perceber o que é que podemos ver à frente e o que é que vai acontecer à frente, porque é uma ação repetida, porque o ser humano é uma ação repetida de tudo aquilo que vai acontecendo. Depois há coisas que se vão transformando. Nós somos uma ação repetida do que aconteceu no século XIX e XX, mas agora temos o acrescente da tecnologia. Como no século XIX ou XVIII houve alguém que vivia nos moldes ou com as características humanas como nós as temos, mas viveram a Revolução Industrial, por exemplo, nessa época. Eu acho que o ser humano é uma ação repetida e compreender a história vai nos ajudar a desbloquear algumas coisas fundamentais sobre cada um de nós, e a História era de facto a minha disciplina favorita. Normalmente diz-se que nós, quando estamos na escola, gostamos mais de certas disciplinas por causa dos professores que as dão. Sim, também. Tu tiveste algum professor que te marcou mais? Sim, tive. Eu tenho uma professora neste Montijo que fica para a minha história, para sempre. Quer dizer, lembro-me de vários, mas esta aqui é a primeira pessoa que me lembro enquanto professora, porque o ser professor representa muito, representa o ensinar toda a matéria, o conteúdo que é necessário aprender, mas também representa, ou pode representar, um grande grau de educação ao próprio estudante e essa pessoa ensinar-nos e encaminhar-nos também a sermos melhores enquanto seres humanos. E nesse contexto a professora Urbina Nunes é uma pessoa muito, muito especial e fico até emocionado quando me lembro dela, porque vivi coisas fruto desses momentos da infância que não foram tão bons, que ela foi crucial e importante nesse meu percurso e eu não a esqueço, nunca. Mas tenho outros professores que me são marcantes, mas ela marca-me profundamente, sim. Tu terminaste aqui o ensino secundário aqui no Montijo e depois não foste para muito longe, foste para Setúbal. Sim. Escolheste comunicação social, porquê? Por causa da palavra. Eu sempre gostei muito do contexto de palavra no nosso dia. Às vezes dizem as pessoas que as palavras não contam mais os atos. Eu acho que a palavra é um ato. E a palavra deve ser uma coisa responsável, deve ser uma coisa que é importante também para nos encaminhar. E a palavra sempre foi muito importante para mim, da língua portuguesa. Pois, porque se for à língua inglesa e francesa já é um bocadinho mais complicado, mas também importa. Mas a língua portuguesa foi sempre fundamental para mim na história dos fados, no amor que tenho ao fado, na condição da palavra cantada, na condição da palavra dos poetas, mas também na condição da palavra para contarmos a história. E a comunicação social trata muito essa questão da palavra, essa questão da história, e tocam-se. E eu há bocadinho dizia-te que a minha disciplina favorita era a História e que comunicação social eu escolhi pela palavra, tudo se toca. Mas confesso-te que quando entrei em comunicação social não tinha a consciência
da abordagem que iria ter depois sobre o mundo. A comunicação social foi importante nesse sentido, abriu-me portas para descodificar um bocadinho o mundo que eu não compreendia até então. Compreendia a palavra, mas não compreendia a atitude da palavra. E a atitude da palavra através da comunicação social ganhou forma, quando descobri o curso. Achas que no futuro ainda haverá espaço para a comunicação social enquanto área profissional? Não, tem que haver, é fundamental, quer dizer, a comunicação social retrata o que nós somos, a nossa existência, retrata o presente para deixar para o passado, para se compreender o futuro mais para a frente. E a comunicação social é a imagem e o espelho do nosso dia-a-dia, da nossa atualidade. Portanto, eu acho que a comunicação social nunca poderá deixar de existir. Estou-te a falar aqui na comunicação social num contexto jornalístico, mas a comunicação social pode entrar em várias facetas, na parte do marketing, na parte da publicidade, na parte é uma marca. A comunicação social é uma marca e é uma marca que não pode nunca deixar de existir. E tu a exercer nessa área? Não sei. Já experimentei na época da pandemia. Foi talvez o único projeto que eu digo que foi interessante para mim fazer no contexto pós-licenciatura, que foram as conversas da Porta 3. Eu gosto muito do modelo de entrevista, é algo que me apaixona, poder descobrir mais das pessoas, a forma como as pessoas pensam a sua vida e a vida das pessoas que os rodeiam, mas essas conversas da Porta 3 foram muito importantes para mim, para ainda ganhar mais gosto e mais paixão por esse contexto de entrevista. No âmbito do jornalismo, não sei se o futuro me levará para lá, mas para já não vejo essa porta, mas há sonhos relacionados com isso e passa pelo modelo de entrevista que eu gosto muito. Passando agora à música, tu cresceste com muitos estilos musicais portugueses, não é? Sim. Quando é que te foi verdadeiramente apresentado o fado, que tu tenhas memória? Sim, foi o meu avô. O meu avô tinha uma grande paixão por os fadistas que diziam bem. Ou seja, cá está, a palavra sempre fez parte um bocadinho do meu ADN, também fruto da herança que tive. Gostava dos fadistas que diziam bem as palavras e gostava muito de dois, que eu lembro-me que ele falava muito de dois. Um era o Carlos Ramos, mas depois destacava o Fernando Farinha, que era aquela pessoa que dizia muito bem, que cantava muito bem, que se explicava e que se percebia tudo aquilo que ele cantava. E eu fui ouvir. Ele pediu-me para ouvir, porque eu era curioso já dessa música tradicional portuguesa, e fui ouvir o Fernando Farinha, e foi daí que nasceu a minha paixão pelo fado. Pela música já vinha de trás, porque eu com 6, 7, 8 anos cantava em casa a Grândola Vila Morena, que eram temas marcantes. Um outro tema, por exemplo, que era Se uma gaivota voava, asas de vento, coração de mar, acho que é assim. Acho que é assim a letra. E os meus avós cantavam isso em casa e aquilo sempre me entrou no ouvido, como por exemplo a tourada do Fernando Tordo, que eu achava uma piada à linguagem daqueles versos. Não compreendia o porquê daquelas palavras, depois mais tarde vim a compreender. Mas o fado, sim, bateu-me fundo. Primeiro até nem foi pela palavra, foi pela musicalidade e pela própria voz do Fernando Farinha. Aquilo deixou-me encantado. Aquilo é uma voz, eu não ouvia noutros estilos musicais uma voz daquelas. Aquilo chegava onde queria e arrepiava-me mesmo, arrepiava. Depois com o tempo foi a palavra que foi ganhando forma nessa musicalidade do fado, mas foi pelo Fernando Farinha que eu comecei a conhecer os outros. Ainda te lembras quando é que foi a tua primeira atuação? Sim, lembro-me. Eu tenho aqui vários inícios e vários começos. A primeira vez que eu cantei ao vivo foi num grupo de reformados da Moita. Isto porquê? Porque eu passava muito tempo na casa dos meus tios, na Moita, e eles iam muito ao café, e há um dia que estava um senhor que cantava o fado na Moita, e o meu tio disse que eu cantava, e então eu experimentei cantar no café à capela. E como cantei à capela, ele diz assim: tu tens que ir, que isto, o fado sempre foi isto, tu tens que ir àquela tarde de fados que nós vamos fazer agora ali no lar. Lar não, desculpa, na sociedade recreativa para idosos ali na Moita, que vai acontecer. E eu lembro muito bem que cheguei e que pedi os fados, e a casa estava cheia de gente, 50 pessoas, 60 pessoas. E eu hoje acho muita piada lembrar-me disso. A primeira pergunta que faço aos músicos é: mas eu vou cantar sem microfone, como é que se vai ouvir? E um dos músicos disse:
canta que logo vês que aquilo se ouve. E essa foi a primeira experiência, muito rápida, aquilo foram 10 minutos, eu estive lá, cantei, depois fiquei para ouvir mais alguns fadistas, mas a tarde estava muito confusa, muita gente, e depois acabei por vir embora. Isto logo em fevereiro de 2009, por aí, à volta disso. Em março, abril, se eu não estou em erro, participo num concurso, e foi a única vez que participei num concurso de karaoke. Sim, participei num concurso de karaoke no Arte no Cais, a cantar fado, sim, a cantar o Nem às Paredes, confesso. E foi uma participação também nesse concurso, que fiquei em segundo lugar. Fiquei muito contente na altura que fiquei em segundo lugar, porque o prémio do segundo lugar era melhor que o primeiro. O primeiro era um DVD portátil, que não me fazia falta porque já tinha, mas o segundo era um MP4, e eu fiquei todo contente porque podia encaixar os fados no MP4 e pôr lá os fadistas todos. Mas as noites de fado que eu atribuo, embora já tivesse cantado, as noites de fado que eu atribuo como as primeiríssimas, a primeira é na Sociedade de Bons Amigos, em julho de 2009, e é marcante essa noite porque os meus avós estiveram presentes, pessoas que eu conhecia do meu tempo de criança. Eu continuava a ser uma criança nessa época, tinha 12 anos, mas estavam lá, estavam presentes, e aquele aplauso foi talvez dos aplausos mais marcantes da minha vida, porque foi o primeiro em que eu senti toda a condição do fado, toda aquela energia do fado acontecer mesmo verdadeiramente, foi ali, e marco essa como a primeira noite de fados, e a primeira noite de fados em que participei num cartaz, em que estava associado a um cartaz. As festas do Montijo também as fiz nesse ano, e depois veio Uma Canção para Ti, que eu acho que é a data de estreia, no sentido em compreender que a partir dali eu quero estar na música. E tanto que eu marco essa data como a data, por assim dizer, a data de começo artístico, 20 de setembro de 2009, porque é ali que eu tenho a certeza absoluta, quando piso o palco dali da TVI, que eu tenho a certeza de que, aconteça o que acontecer, a música vai estar sempre presente na minha vida e o fado vai estar presente na minha vida, e a partir dali é crescer com o fado. Eu tive a certeza ali naquele momento. Como é que foi essa experiência? Foi quando Portugal te conheceu? Foi quando te apresentaste a Portugal? Sim. Como é que tu viveste essa experiência? Vivi como sempre vivi tudo, com muita intensidade e com muita ansiedade também, embora nessa época a minha ansiedade, e ainda bem, fosse mais imatura. Eu até preferia que hoje em dia fosse assim também. Mas foi espetacular viver aquele momento de magia com os meus colegas que faziam parte do programa, o que a gente se divertíamos tanto, e depois as galas, eu lembro-me de ter, por exemplo, o impacto de entrar no estúdio, já existia Uma Canção para Ti, e eu entrar no estúdio e dizer, isto é tão pequeno, a televisão é tão pequena, parece uma coisa tão grande, e não é nada grande, não é nada como se imagina em casa. E aquele brilho das luzes da televisão, quando entramos em direto, e o público todo aos gritos, quando nós entramos na estreia, o grupo todo entrou a cantar, é uma coisa que eu não consigo esquecer nunca, porque eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha sequer estado próximo de uma realidade daquelas, e foi marcante mesmo. Tu, quando sais de Uma Canção para Ti, tiveste em algum momento um choque de realidade, porque tiveste uma espécie de um momento de fama e depois de repente quase que... Sim, olha, foi a primeira vez que eu me debati com a realidade do mundo e do que está à nossa volta. Digo-te porquê. Eu participei numa Canção para Ti na primeira gala, e na segunda gala fui eliminado. E lembro-me, por exemplo, que a reação das pessoas na escola, quando cheguei à escola, na primeira gala, foi muito grande. O Tiago, de televisão, e muito bem, e isto e aquilo, e adorámos ouvir e tudo mais. Na gala a seguir, quando sou eliminado, foi um silêncio, pelas mesmas pessoas que na semana anterior tinham dado os parabéns, e estamos a apoiar-te, e queremos que tu ganhes, e aquilo marcou-me um bocadinho, mexeu um bocadinho comigo. Primeiro porque eu já estava muito em baixo de ter sido eliminado. Porque é aquela coisa de miúdo, eu não fiquei triste por perder e me ir embora, fiquei triste porque acabava aquele convívio. Eu sempre gostei muito do convívio, aquele convívio entre os colegas era uma coisa mesmo fascinante, foi das coisas mais marcantes da minha infância. E depois
essa saída marcou-me profundamente porque estabeleceu ali o primeiro vazio que eu senti. Hoje, olhando para isso, não era vazio nenhum, né? Aquilo não é vazio nenhum, mas senti um vazio no sentido em que a pessoa que na semana anterior era muito, depois é rapidamente descartada e posta em segundo plano, e aí aprendi que a vida é mesmo isso, é que a vida vai sempre nos trazer momentos em que nos levam para cima, mas depois também nos descartam, e portanto nós temos que ter a confiança em nós próprios e sentir-nos seguros com nós próprios para não ceder nesses momentos em que somos descartados, porque faz parte de toda a gente, em determinada circunstância, ser acarinhado e até um bocadinho amado no contexto da palavra, mas depois num contexto diferente em que já não é necessário, a pessoa é descartada. Mesmo sentindo esse vazio e sentindo que foste de certa forma descartado, mesmo assim foi naquele momento que percebeste que era daquilo que querias fazer? Sim, quer dizer, descartado, quer dizer, a palavra descartado é capaz de ser muito forte. Eu senti aquele vazio, mas aquilo foram 2, 3 dias, mas depois avancei, digo assim, eu quero o fado, e depois comecei, quando foi essa participação numa canção para ti, comecei a ser convidado para muitas coisas, muitas noites, e eu percebi que aquilo tinha dado um impulso forte. E tinha recebido um bom feedback também por parte de outros colegas que já tinham participado numa canção para ti, vamos contar contigo e vais participar nas coisas, e assim aconteceu. E logo a seguir, ao fim de 2, 3 meses, eu recebo um contacto das produções do Filipe Laféria para participar num casting para um projeto musical sobre o fado. E ali ganhei outro fôlego outra vez e ganhei outra vontade. E então fui aos castings que me apuraram para um concurso de televisão, a mim e a mais 22 concorrentes, e tive a sorte depois, nesse programa de televisão da RTP, vencer o programa com outro colega da minha geração, o Geadas, e fomos os dois para o musical Fado História de um Povo, e essa experiência, pronto, é o ponto de partida semi-profissional, porque com 13 anos não posso dizer que é profissional, é no sentido das pessoas que tive ao meu lado e que trabalharam comigo e que tanto me ensinaram. Tens 26 anos? Sim. Já lançaste um disco? Já lancei o disco. Tens atuações pelo país inteiro, no estrangeiro. Sentes-te um artista consagrado? Não sinto nada desses, muito longe disso. Sinto que sou fiel àquilo que o meu caminho foi permitindo ser. Eu tinha o amor ao fado. Lutei muito e luto muito todos os dias para aprender, para conhecer, para perceber o que é que está atrás para poder construir para a frente. Sempre o mesmo princípio. E sinto que tenho sido sempre fiel àquilo que é a condição de amar verdadeiramente o fado, de sentir verdadeiramente o fado. A consagração vai outra vez ao encontro daquilo que estava a falar anteriormente. A consagração é um momento. Há momentos em que és consagrado e há momentos em que estás no teu silêncio recatado e que não acontece rigorosamente nada. Portanto, o acordar de manhã ou acordar à noite e pensar és um artista consagrado, não, sou um fadista, ponto final. Que vivo intensamente, que sou apaixonado pela raiz dos fados, pela história dos fados, que canto, que escrevo, os poemas que canto muitas vezes e, portanto, um artista consagrado não, um fadista. E é assim que me procuro definir em qualquer lado onde esteja, nesta sala e em qualquer sala do país ou do mundo. Já tive também essa experiência, que foi a primeira vez este ano. O teu disco chama-se Decididamente. Porquê é que escolheste este nome para o teu disco? Mesmo no sentido de dizer, sim, eu sou do fado, sim, eu sou fadista, sim, eu tenho estudado muito a vossa história, quem vocês são e quem nós somos. Os mestres, os compositores, os músicos, de que forma a história acompanhou também a história de Portugal, de que forma o fado foi marcante no contexto sociológico de um país. Eu gosto sempre de estudar muito isto. Depois a paixão que tenho pelo fado. Eu costumo dizer que o fado é o canto da alma imperfeita. Eu gosto de inventar assim estas coisas assim mirabolantes. Há quem diga assim, o fado não tem tradução nenhuma, e tem razão, porque o fado enquanto explicação não dá apenas para senti-la. Mas eu gostei de dizer que o fado era o canto da alma imperfeita porque nós, enquanto seres, somos imperfeitos. Somos o dia-a-dia, não existe a perfeição. E é essas imperfeições
através do sentimento que nós sentimos ao cantar, são essas imperfeições que nós cantamos no fado. E o fado é isso. E, portanto, o Decididamente foi um poema que um grande poeta, o Mário Rainho, escreveu quando eu tinha 16, 17 anos e deu o mote ao nome do disco, porque eu quis dizer sim, e decididamente é isto que eu quero, é isto que eu quero fazer ao longo da minha vida, é este ser fadista, ponto final, parágrafo. E foi isso. Como é que foi até agora a tua melhor atuação? É complicado. Se me perguntares a noite mais especial da minha vida, Não. Eu sei, mas se me perguntares a noite mais especial da minha vida, eu destaco duas, e as duas aconteceram aqui na minha cidade por este efeito de casa. A melhor atuação, não sei dizer. Tenho momentos, por exemplo, eu recentemente agora tive a sorte de ir ao Porto, à Casa da Música. Por norma, eu fico muito insatisfeito com as minhas atuações porque tenho sempre um sentido muito crítico e acho sempre que dá para fazer melhor. No Porto, senti-me em equilíbrio, não fiquei desconfortável com aquilo que aconteceu e, portanto, gostei do que aconteceu. Depende muito de várias circunstâncias. Por exemplo, às vezes numa noite em que não está a acontecer nada de especial, é uma noite normal, em que se canta normalmente como todas as outras, há um fado em que acontece alguma coisa de diferente, em que se sentem que nós nos arrepiamos com alguma coisa que dissemos, que o poeta escreveu. E eu costumo dizer até, por graça aos músicos, pronto, hoje já valeu a pena vir cá, porque não fiz nada de jeito a noite toda, mas por este fado valeu a pena. Portanto, a melhor atuação, não creio que existe um conjunto de momentos que são especiais e que me marcam profundamente. Falando então desse especial, como é que foi a atuação que mais te marcou nesse sentido? A atuação que mais me marcou foi talvez o Simples Lamento, que é o tema que fiz para o meu avô. E não foi um momento, são todos os momentos em que eu canto esse tema. O meu corpo transforma-se completamente, estou noutra realidade, que é a realidade do meu avô, e é o fado, o tema em que mais fico distante de tudo o que está à minha volta nesse momento, porque o fado tem essa característica, nós visualizarmos a história que estamos a cantar. Mas depois de tal forma que nos distanciemos de tudo o que está à nossa volta e que nem sequer consigamos, e foi um impulso para o espetáculo ganhar outra forma, que me foi mais confortável. Mas o Simples Lamento, por norma, o Simples Lamento que cantei na noite de fados que a Junta de Freguesia do Afonsoeiro fez para celebrar os 10 anos de percurso artístico que eu fiz no Afonsoeiro em 2019, esse Simples Lamento fica para a minha memória. O silêncio ensurdecedor da sala e depois a comoção minha e das pessoas no final desse tema é uma imagem, uma memória que ficam para sempre, para sempre. Não consigo esquecer esse momento nunca mais, e essa noite particularmente foi das noites mais emocionantes que vivi na minha vida. Esse é o teu tema preferido? É esse tema, sim, a par com outro tema que faz parte do fado, que eu acho que é o grande rei e rainha e casa e mãe e pai, é tudo ao mesmo tempo, e que representa tudo aquilo que o fado é, que é o fado menor. Que é uma música que tem 2 acordes, uma música não, um estilo que tem 2 acordes, e com esses 2 acordes nós podemos construir todo um mundo à volta daquela melodia, e o fado menor é para mim a história do fado. É no momento, quando canto o fado menor, sinto que naquele momento estou a assumir a responsabilidade de cantar 200 anos de história através do poema que o poeta escreveu. E o fado menor e o Simples Lamento são os 2 temas em que eu fico mais dentro daquilo e que me distancio de tudo o resto que está à minha volta. Sentes-te triste, de certa forma, pelo teu avô não poder ver-te cantar?
Eu acredito que veja e, portanto, Sim. isso dá-me algum alento para acreditar que ele está sempre presente. Porque há coisas que acontecem que são muito, eu digo estranhas, mas não é estranhas, são muito sensíveis. Por exemplo, nós às vezes estamos numa determinada situação em que tudo está a correr menos bem. Depois de repente acontece algo muito especial e eu só consigo crer que aquele algo muito especial, mediante a fé que tenho deles, vem dos meus avós, vem do meu avô e portanto eu consigo acreditar que ele está presente. Agora, se eu gostava que ele estivesse aqui fisicamente para me abraçar a seguir aos concertos, para me abraçar a seguir aos momentos, para me abraçar a seguir a cada poema que faço, claro que sim. Sentes falta desse carinho? Completamente. Isso é o melhor que eu tive na minha vida. Foi isso. E portanto não há nada que supere isso. E claro que tenho muitas saudades de sentir esse carinho e esse cuidado que ele tinha de me aconselhar. Gostava de saber o que é que ele acha da minha forma de cantar agora, da minha forma de dizer as palavras, se continua a ser cuidado com as palavras, se devia levar uns raspanetes. Tenho muitas saudades disso, sim. É muito marcante lembrar-me de tudo aquilo que ele me deu e que me transmitiu. Mas eu acredito que ele está, ele e a minha avó. Eu acredito que eles estejam sempre num plano que vejam aquilo que eu estou a fazer. Tu escreveste o Simplesmente para o teu avô. Era este o único tema que preferias nunca ter escrito? Era. Eu digo sempre que este foi o tema mais duro de fazer na minha vida. Peguei na viola, perto do Natal. Sabes, eu há uns anos atrás tinha feito um poema, e nunca mais na vida, depois da minha avó ter falecido, que era a história que retratava o amor dos dois, dele com a minha avó. E fiz esse poema no quarto, com a porta aberta, e o meu avô estava sentado no sofá a lembrar-se da minha avó, porque aquilo foi feito no dia em que se celebrou, não gosto desta palavra, mas no dia em que foi a data do falecimento dela. E ele estava muito em baixo, porque ele ficou muito em baixo. Perdeu o grande amor de uma vida e isso foi marcante para ele. E ele estava a chorar e eu escrevi esse E Nunca Mais na Vida para o meu avô nesse 9 de maio. E há um dia que eu estou em casa, já depois dele ter falecido, e volto a olhar, outra vez com a porta aberta, para o mesmo sítio onde ele estava. E aquilo levou-me ao Simples Lamento, que foi rápido de escrever. Escrevi o Simples Lamento em 5 minutos ou 10. Acho que nunca fiz um poema tão rápido, demora sempre um bocadinho. E o Simples Lamento foi rapidíssimo e disse: eu não mexo aqui mais nada, é isto. Depois fiz a melodia com a viola, muito simples, por cima, e fui cantando. E foi muito doloroso fazer aquilo. Depois foi muito emocionante o momento a seguir. E sobretudo o momento em que depois levei aquilo a um verdadeiro músico que toca verdadeiramente o tema. Foi 2 dias depois, ao João Domingos, e quando ele tocou aquele tema, eu percebi que tinha feito se calhar o tema que mais me iria marcar para o resto da vida. E foi muito especial e muito duro ao mesmo tempo, porque escrever à dor é muito complicado, mas escrever a dor da partida é ainda mais complicado. E foi muito duro essa experiência, e preferia não ter escrito esse tema. Era sinal que ele ainda cá estava e que poderia fazer outras coisas que não essa. Mas a vida é isto, e a música também é isto, é um retrato de tudo aquilo que nós vamos vivendo. Queria só que ouvisses aqui isto para me responder, antes de me responderes a uma pergunta. Nunca te esqueças do avô. O avô vai lá para o outro mundo, mas também não se esquece de vocês todos. Não se esquece de vocês todos. O teu avô está sempre contigo? Sempre. Ele dizia aí: como é que eu não posso acreditar que ele está presente se ele diz aí que está e que vai estar sempre? O meu avô, os meus avós sempre foram o altar por uma coisa também: nunca mentiram. Nunca. Foram os únicos 2 seres humanos da minha vida que eu conheci que eu nunca vi mentir. Não tinham necessidade, eram muito bem resolvidos na sua vida, foram muito felizes, viveram as suas coisas, e por isso também são os meus anjos,
Isso que ele está a dizer é verdade. Está sempre presente. Nunca sai, nunca se distancia. Não consigo acreditar que ele não esteja, porque ele nunca me mentiu. Ele sempre foi o mais verdadeiro e fiel e sincero possível. Se ele disse isso, ele está. Isso é muito duro de ouvir. Esse momento foi muito especial. Foi a única vez que o meu avô se atreveu a cantar depois da minha avó ter falecido. Porque estabeleceu-se ali um vazio depois da partida dela que nunca mais foi igual. Mas nesse momento transformou-se. O meu avô, nesses 15 minutos, porque ele cantou mais, não foi só esse tema, nesses 15 minutos, ele voltou a viver por um bocadinho, mas depois pede desculpa à sua mulher por ter feito aquilo como se estivesse a fazer uma coisa muito errada. Mas é o amor que ele tinha por ela e foi com esse amor que eu cresci e ele está lá, ele está cá sempre presente. Quero-te fazer agora aqui uma série de perguntas rápidas. Força. Ao me ver também um bocadinho. Sim, não estava à espera que me fizesse isto. São perguntas rápidas de escolha múltipla. Ok. Múltipla não, são só 2 escolhas que podes fazer. Sim ou não? Sim ou não. E quero que me respondas e que me expliques porquê. Ok. Bairro Alto ou Montijo? Ui, Montijo. É casa. Embora o Bairro Alto seja a casa do fado, o centro do fado, onde tenho crescido tanto ao lado daquelas pessoas maravilhosas do Forcado e de todas as outras casas, Montijo é casa. Sempre Montijo. Sim. Preferes cantar numa casa de fados ou numa sala de espetáculos, tipo esta? Há algum tempo atrás responderia-te que preferia cantar numa casa de fados. Mas agora estou a tomar o gosto também por estar no palco, mas continuo a responder a casa de fados porque o que acontece na casa de fados não acontece em mais lugar nenhum, na minha perspectiva. Preferes escrever ou compor música? Escrever poemas do que compor, muito mais escrever. E a última pergunta é Fernando Farinha ou António Rocha? Meu Deus, não me podes fazer essa pergunta. Não me podes fazer essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil. Muito difícil. Porque sinto muito os dois. Já me emocionei com ambos. São duas personalidades fortíssimas para a história do fado, como poetas, como compositores. É muito difícil responder isso. Muito difícil. Eu não te consigo responder a isso, mesmo, porque são os dois muito marcantes para mim, mesmo. De uma maneira, se me perguntares, Fernando Farinha ou António Rocha, no embate que tiveste sobre o fado, Fernando Farinha, eu conheci o António Rocha posteriormente. Depois, se me perguntares, emoção, sentir o fado, viver a experiência do fado e tudo aquilo que o fado representa, António Rocha, porque eu nunca vi o Fernando Farinha ao vivo e, portanto, ter a experiência de ter o António Rocha a cantar ao vivo é, para mim, mais marcante do que ouvir uma pessoa na gravação, por muito marcante que seja ouvir o Fernando Farinha. Portanto, a resposta é muito complicada de dar, mas são os dois marcantes, são peças-chave da história do fado, mas não consigo responder a isso. Desculpa, mas essa não te vou conseguir responder. Sei que é mau, estou-te a quebrar a linha das perguntas, mas não consigo responder se é Fernando Farinha, se é António Rocha, porque os dois me marcam bastante. A um, tenho o carinho de me ter dado o fado, graças ao meu avô. A outro, tenho o carinho de me continuar a ensinar tanto daquilo que o fado é. Portanto, não te consigo dar uma resposta a essa pergunta. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado. Muito obrigado.